Eli, porém, era muito velho, e ouviu tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e como dormiam com as mulheres que ficavam apostos à porta do tabernáculo do testemunho, e disse-lhes: Por que fazeis coisas semelhantes? Porque eu ouço de todo este povo vossos maus procederes. Não, filhos meus, porque não é boa fama que eu ouço, que fazeis pecar ao povo do Senhor. Se pecar o homem contra o homem, os juízes lhe julgarão, mas se alguém pecar contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e sendo bem estimado diante de Deus e diante dos homens. E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: Assim disse o Senhor, não me manifestei eu claramente a casa de teu pai, quando estavam em Egito em casa de Faraó. E eu lhe escolhi por meu sacerdote entre todas as tribos de Israel, para que oferecesse sobre meu altar, e queimasse incenso, e trouxesse éfode diante de mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel. Por que pisaste meus sacrifícios e minhas ofertas, que eu mandei oferecer no tabernáculo, e honraste a teus filhos mais que a mim, engordando-vos do principal de todas as ofertas de meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, disse: Eu havia dito que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora disse o Senhor: Nunca eu tal faça, porque eu honrarei aos que me honram, e os que me desprezarem serão rejeitados. Eis que vem dias, em que cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai, para que não haja velho em tua casa, e verás competidor no tabernáculo, em todas as coisas em que fizer bem a Israel, e em nenhum tempo haverá velho em tua casa. E não te cortarei de todo o homem de meu altar, para fazer-te consumir os teus olhos, encher teu ânimo de dor, mas toda a descendência de tua casa morrerá no princípio da fase adulta. E te será por sinal isto que acontecerá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão em um dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que faça conforme o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei casa firme, e andará diante de meu ungido todos os dias. E será que o que houver restado em tua casa, virá a prostrar-se-lhe por um dinheiro de prata e um bocado de pão, dizendo-lhe: Rogo-te que me constituas em algum ministério, para que coma um bocado de pão. E o jovem Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era rara naqueles dias, não havia visão manifesta. E aconteceu um dia, que estando Eli deitado em seu aposento, quando seus olhos começavam a escurecer-se, que não podia ver, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, de onde a arca de Deus estava, e antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, o Senhor chamou a Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo logo a Eli, disse: Eis-me aqui, para que me chamaste? E Eli lhe disse: Eu não chamei, volta-te a deitar. E ele se voltou, e deitou-se. E o Senhor voltou a chamar outra vez a Samuel. E levantando-se Samuel veio a Eli, e disse: Eis-me aqui, para que me chamaste? E ele disse: Filho meu, eu não chamei, volta, e deita-te. E Samuel não havia conhecido ainda ao Senhor, nem a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. O Senhor, então, chamou pela terceira vez a Samuel. E ele levantando-se veio a Eli, e disse: Eis-me aqui, para que me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava ao jovem. E disse Eli a Samuel: Vai, e deita-te, e se te chamar, dirás: Fala, Senhor, que teu servo ouve. Assim se foi Samuel, e deitou-se em seu lugar. E veio o Senhor, e ficou ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, que o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Eis que farei uma coisa em Israel, que a quem a ouvir, lhe retimirão ambos ouvidos. Aquele dia eu despertarei contra ele todas as coisas que disse sobre sua casa. Começando, acabarei também. E lhe mostrarei que eu julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele sabe, porque seus filhos se corromperam, e ele não os repreendeu. E portanto eu jurei a casa de Eli, que a iniquidade da casa de Eli não será expiada jamais, nem com sacrifícios nem com ofertas. E Samuel esteve deitado até a manhã, e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temia revelar a visão a Eli, chamando, pois, Eli a Samuel, disse-lhe: Filho meu, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Que é a palavra que te falou o Senhor? Rogo-te que não a encubras a mim, assim te faça Deus e assim te acrescente, se me encobrires palavra de tudo que falou contigo. E Samuel se o manifestou tudo, sem encobrir-lhe nada. Então ele disse: O Senhor é, faça o que bem lhe parecer. E Samuel cresceu, e o Senhor foi com ele, e não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras. E conheceu todo Israel desde Dan até Berseba, que Samuel era fiel profeta do Senhor. Assim voltou o Senhor a aparecer em Siló, porque o Senhor se manifestou a Samuel em Siló com palavra do Senhor. E Samuel falou a todo Israel. Por aquele tempo saiu Israel a encontrar em batalha aos filisteus, e assentou o campo junto a Ebenezer, e os filisteus assentaram o seu em Afeque. E os filisteus apresentaram a batalha a Israel, e travando-se o combate, Israel foi vencido diante dos filisteus, os quais feriram na batalha pelo campo como 4.000 homens. E voltado que houve o povo ao acampamento, os anciãos de Israel disseram: Por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Tragamos a nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que vindo entre nós nos salve da mão de nossos inimigos. E enviou o povo a Siló, e trouxeram dali a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que estava sentado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. E aconteceu que, quando a arca do pacto do Senhor veio ao campo, todo Israel deu grito com tão grande júbilo, que a terra tremeu. E quando
Quando os filisteus ouviram a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor havia vindo ao campo. E os filisteus tiveram medo, porque diziam: veio Deus ao campo. E disseram: ai de nós, pois antes de agora não foi assim. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes deuses fortes? Estes são os deuses que feriram ao Egito com toda a praga no deserto. Esforçai-vos, ó filisteus, e sede homens, porque não servais aos hebreus, como eles vos serviram a vós. Sede homens, e lutai. Lutaram, pois, os filisteus, e Israel foi vencido, e fugiram cada qual às suas tendas, e foi feita muito grande mortandade, pois caíram de Israel 30.000 homens a pé. E a arca de Deus foi tomada, e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E correndo da batalha um homem de Benjamim, veio naquele dia a Siló, com suas roupas rasgadas e com terra sobre sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli que estava sentado em uma cadeira vigiando junto ao caminho, porque seu coração estava tremendo por causa da arca de Deus. Chegado, pois, aquele homem à cidade, e dadas as novas, toda a cidade gritou. E quando Eli ouviu o estrondo da gritaria, disse: que estrondo de alvoroço é este? E aquele homem veio depressa, e deu as novas a Eli. Era já Eli de idade de 98 anos, e seus olhos se haviam entenebrecido, de modo que não podia ver. Disse, pois, aquele homem a Eli: eu venho da batalha, eu escapei hoje do combate. E ele disse: que aconteceu, filho meu? E o mensageiro respondeu, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e também foi feita grande mortandade no povo, e também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus foi tomada. E aconteceu que quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu até atrás da cadeira ao lado da porta, e o seu pescoço se quebrou, e ele morreu, porque era homem velho e pesado, e havia julgado a Israel 40 anos. E sua nora, a mulher de Finéias, que estava grávida, próxima ao parto, ouvindo a notícia que a arca de Deus havia sido tomada, e mortos seu sogro e seu marido, encurvou-se e teve o parto, porque suas dores vieram sobre ela. E ao tempo em que morria, diziam-lhe as que estavam junto a ela: não tenhas medo, porque deu à luz um filho. Mas ela não respondeu, nem deu atenção, e chamou ao menino Icabode, dizendo: passada foi a glória de Israel, por causa da arca de Deus que foi tomada, e porque era morto seu sogro e seu marido. Disse, pois, passada foi a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Em verdade vos digo, que quem ouve minha palavra, e creia ao que me enviou, tem vida eterna, e não virá em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que a hora vem, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que a ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho que tivesse vida em si mesmo, e deu-lhe poder, para fazer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque a hora vem, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, e sairão os que fizeram bem, para a ressurreição de vida, e os que fizeram mal, a ressurreição de condenação. Não posso eu de mim mesmo fazer alguma coisa, como ouço, assim julgo, e meu juízo é justo, porque não busco minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testemunha de mim, e sei que o testemunho, que testemunha de mim, é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho à verdade. Porém eu não recebo testemunho humano, mas digo isto para que sejais salvos. Ele era uma lâmpada ardente e brilhante, e vós quisestes por um pouco de tempo alegrar em sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me deu que cumprisse, as mesmas obras que eu faço, testemunham de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou de mim. Nunca ouviste sua voz, nem viste sua aparência, e não tendes sua palavra permanecendo em vós, porque ao que ele enviou, a esse vós não credes. Investigai as Escrituras, porque vós pensais que nelas tendes a vida eterna, e elas são as que de mim testemunham. E não quereis vir a mim, para que tenhais vida. Não recebo honra humana, mas eu bem vos conheço que não tendes o amor de Deus em vós mesmos. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, se tomais honra uns dos outros, e não buscais a honra que vem somente de Deus? Não penseis que eu vos tenha de acusar para com o Pai. O que vos acusa é Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, também a mim me creríeis, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Aleluia! Agradecei ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua bondade dura para sempre. Quem falará das proezas do Senhor? Quem dirá louvores a Ele? Bem-aventurados são os que guardam o juízo, e aquele que pratica justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, conforme tua boa vontade para com teu povo. Concede-me tua salvação, para eu ver o bem de teus escolhidos, para eu me alegrar com a alegria de teu povo, para eu ter orgulho de tua herança. Pecamos com nossos pais, fizemos o mal, agimos perversamente. Nossos pais no Egito não deram atenção a tuas maravilhas, nem se lembraram da abundância de tuas bondades, mas ao invés disso se rebelaram junto ao mar, perto do Mar Vermelho. Apesar disso ele os livrou por causa de seu nome, para que seu poder fosse conhecido, e repreendeu ao Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminharem pelas profundezas do mar, como que pelo deserto, e os livrou das mãos daquele que os odiava, e os resgatou das mãos do inimigo, e as águas cobriram seus adversários, não sobrou nenhum sequer deles. Então creram nas palavras dele, e cantaram louvores a ele.
O coração em paz é vida para o corpo, mas a inveja é como podridão nos ossos. Quem oprime ao pobre insulta ao seu Criador, mas aquele que mostra compaixão ao necessitado honra.